Olá pessoal, tudo bom? Chegamos agora então à terceira parte do nosso estudo de sistemas de equações lineares. Nós vimos uma definição básica de um sistema, de uma equação, soluções, resoluções gráficas para sistemas 2x2, 3x3. Vimos também ali classificação de sistemas em possível determinado, possível indeterminado, sistemas impossíveis. Na aula anterior, nós trabalhamos duas regras de resolução de sistemas resolvidos através da regra da matriz inversa e da regra de Cramer. São regras excelentes, usam a representação matricial do sistema, que a gente também trabalhou lá. Essas regras, elas dependem do sistema ser quadrado, ter o mesmo número de equações e incógnitas, e ser um sistema possível e determinado. Caso contrário, elas não são aplicáveis. E no finalzinho da aula passada, a gente falou sobre sistemas equivalentes, quando a gente tem dois sistemas que têm o mesmo conjunto solução. Esse conceito vai ser bem importante para o que a gente vai estudar hoje. Tá? Hoje a gente vai falar de sistemas escalonados, que é um formato especial de sistema. É um tipo de sistema que está num formato que facilita a sua resolução. E o método de Gauss. O método de Gauss, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um sistema e levar para o formato escalonado. Tanto é que muitas pessoas chamam o método de Gauss de escalonamento. Ok? E aí a gente vai ter o sistema num formato legal ali para ser resolvido. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho então aqui. Sistemas escalonados, tá? Então, um sistema ele é dito escalonado quando de uma equação para a seguinte, isso olhando de cima para baixo normalmente, aumenta a quantidade de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo. Então, aqui também tem uma sequência importante da esquerda para a direita. Então, na primeira equação eu tenho lá 5 incógnitas e os seus 5 coeficientes. Na segunda equação é necessário que pelo menos a primeira incógnita tenha o coeficiente nulo. Aí a partir da segunda eu posso ter coeficiente não nulo. Quando eu vou para a terceira equação no sistema escalonado, a primeira e a segunda vão precisar estar nulos. Ah, professor, mas pode estar a terceira já nulo também? Pode. Eu posso estar além do que o mínimo. Mas eu tenho um mínimo. Eu tenho que ter para cada equação pelo menos uma incógnita a menos da esquerda para a direita. Tá entendendo? Cada equação vai tendo uma incógnita a menos. Então, se a primeira equação tem x1, x2, x3, x4, x5, a segunda equação já não pode ter o x1. A terceira não pode ter o x1 e o x2. E assim por diante. Beleza? Vamos lá, alguns exemplos. Olha só. Avancei aqui demais. Esse sistema ele está escalonado. Quando eu olho para ele, inclusive, eu posso enxergar aqui o formato de uma escadinha. Né? Essa imagem aqui ajuda a gente a entender o sistema escalonado. Vê que a primeira equação tem o 2x menos y mais z igual a 0. Na segunda equação, a minha equação já começa no y, já não tem o x. E na terceira já começa no z, porque não tem nem o x e nem o y. Por que eles não estão aparecendo aqui o x na segunda e o x e o y na terceira? Justamente porque os seus coeficientes são nulos. É isso aqui que está escrito na definição. Aumenta a quantidade de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo. Então na primeira equação não tinha nenhum nulo antes do primeiro não nulo. Ok, começa no 2x. Na segunda tem um nulo antes do 2y. Na terceira tem 2 coeficientes zero antes do coeficiente do z. Quando eu levo isso daqui para a forma matricial, se for uma matriz quadrada, se for um sistema onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, a tendência é que a minha matriz seja uma matriz triangular. Ok? A tendência é que a matriz seja uma matriz triangular. Beleza? Tranquilo isso aqui? Ficou claro para vocês? Então esse é o formato do sistema escalonado. Por enquanto estamos falando só de formato. Vamos ver mais um exemplo. Olha só.
2x menos y mais 3z igual a 7, 3y mais 2z igual a 5, 0z igual a 0. Professor, 0z igual a 0 é 0 igual a 0, é uma equação inútil aqui. Tudo bem, eu podia ter escrito só duas linhas. Eu quis deixar assim porque muitas vezes você vai estar resolvendo, trabalhando lá o método de Gauss, que eu falei, que ele leva para o formato escalonado, e vai acontecer isso, de a última equação ficar 0 igual a 0. Esse é um formato escalonado também. Então aqui eu tenho, né, olhando para a forma matricial, na primeira linha tudo preenchido, na segunda linha o primeiro coeficiente é 0, na segunda tinha que ter pelo menos os dois primeiros, mas eu tenho os três, todos zerados, sem problema. Isso é um sistema escalonado sim, tá ok? Terceiro exemplo aqui, ó, x mais y mais 2z menos 3t igual a 7. Na segunda equação começa no 5z, ou seja, o x e o y estão coeficientes zerados aqui embaixo. Ótimo, aumentou a quantidade de coeficientes zerados na segunda linha. É um sistema escalonado sim. Ah, tem um degrau só, mas é uma escadinha, né? É um sistema escalonado. Beleza? Quando a gente tem um sistema escalonado, a sua resolução é direta. Isso aqui é que é o importante. Quando eu consigo escrever um sistema num formato escalonado, a resolução dele é praticamente intuitiva. Então eu vou pegar os exemplos que a gente viu anteriormente e vou resolver eles com vocês. Tá bom? Então olha aqui. Primeiro sistema. Tá escalonadinho, bonitinho, né? Tá no formato escalonado. Quando eu olho para a última equação, eu tenho que z igual a 5. Significa que eu já sei o valor da incógnita z. Eu poderia agora voltar nas outras equações e substituir z. Mas não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou pegar a segunda equação. Troca z por 5. 2y menos 5 igual a 3. Mas pera lá, essa equação agora só tem o y. Posso isolar ele. Soma 5, 2y igual a 8. Divide por 2, y igual a 4. Já tenho duas incógnitas, y e z. Falta quem? O x. Volta na primeira equação. Você vê que eu subi da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. Quando o sistema está escalonado, eu vou justamente subindo essa escadinha, da última até a primeira equação. Então agora eu vou trocar o z por 5 e o y por 4. 2x menos 4 mais 5 igual a 2. 5 menos 4 dá 1. 1 positivo. Eu vou ter que subtrair esse 1 daqui. 2 menos 1, 1. Então fica 2x igual a 1. Para tirar o 2, contrário da multiplicação e divisão, x igual a 1 meio. Opa, eu tenho o valor do x, do y, do z. O que eu tenho? Eu tenho o trio ordenado, que é a solução do sistema. Pronto. Conjunto de solução do sistema é esse aqui. 1 meio para x, 4 para y, 5 para z. Então, quando o sistema está escalonado, a solução é imediata, é direta. É só operar as contas. Lógico, se eu tentasse resolver de cara a primeira equação, não ia dar, porque eram 3 incógnitas. Mas eu vou naquela mais simples, acho lá, volto para uma que é um pouquinho mais complexa, mas agora eu já sei o z, e depois eu volto para a primeira equação. Tá bom? Professor, e quando eu me deparar com essa situação, 0z igual a 0, o que isso daqui significa? Significa que para qualquer valor real que eu colocar no lugar do z, essa multiplicação vai dar 0 sempre. Ou seja, eu vou chamar o meu z de alfa. Esse alfa aqui é um número real qualquer. Então eu vou guardar essa referência. Alfa pertence aos reais. Então aqui eu tenho infinitos números que podem assumir o valor do alfa. Mas a partir do momento que eu chamo o z de alfa, eu posso trocar esse z da segunda equação aqui por alfa. Então eu ficaria com 3y mais 2α igual a 5. Vou isolar o y. Então eu vou tirar o 2α, que está somando, o contrário da soma é a subtração, e tem que tirar o 3. O 3 está multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. 5 menos 2α sobre 3. Vê que o y depende de alfa, e o alfa é o valor do z. Ou seja, para cada valor que eu escolher para z, eu vou ter um y correspondente diferente. Tá bom? E o x, professor? Troque o y pela expressão do y, a fração zona toda. Troque o z por alfa. Então, 2x,
menos o y, que é 5 menos 2α sobre 3, mais 3α igual a 7. Tá? Vou até passar uma linhazinha aqui para dividir. O que eu estou fazendo aqui é o exercício, a letra B. Tem que isolar o x, não tenho? Então toda essa fração aqui, ó, que está com menos na frente está subtraindo, eu vou somar. E o 3α que está somando eu vou subtrair. Então ficou aqui, ó, 2x igual a 7, mais a fração zona, menos 3α. Vou ter que fazer o que aqui? Vou ter que fazer o MMC. Então vai ficar 21 terços, e aqui menos 9α sobre 3. 21 mais 5 dá 26 sobre 3. E menos 2α com menos 9α vai ficar menos 11α. 26 menos 11α sobre 3. Ainda tem que tirar esse 2, né? Então divide todo mundo por 2. Chega em 26 menos 11α sobre 6. Nota que, escolhido um valor para alfa, eu tenho z. Com esse valor eu acho o y, e com esse mesmo valor eu acho o x. E se eu trocar o alfa, eu vou ter outro trio XYZ. Se eu trocar de novo, eu vou ter um terceiro trio XYZ. Ou seja, isso aqui é característica de um sistema possível e indeterminado. Quando eu vou colocar as equações em função, a solução em função de um alfa, em função de uma constante. Tá? E aí eu preciso escrever isso no conjunto de solução. Então meu trio ordenado vai com essas expressões. No lugar do x, 26 menos 11α sobre 6. No lugar do y, 5 menos 2α sobre 3. E no lugar do z, alfa. Mas depois escreve isso aqui, ó, pessoal. Costuma escrever isso aqui, ó. Tem que ter essa informação? Sim. Para deixar claro que esse teu conjunto de solução depende de alfa, e esse alfa pode ser qualquer número real. Quantos trios ordenados eu escrevi nesse conjunto de solução? Infinitos, porque existem infinitos números reais. Todos que são solução do sistema estão aqui. Legal? Vamos lá, o terceiro exemplo. Nota que no terceiro exemplo eu tenho duas equações. Na segunda equação eu já tenho duas incógnitas. Não vou conseguir resolver ela querendo achar um valor para cada incógnita. Não. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a última incógnita, no caso t, e vou chamar de alfa. Vou dar aqui uma constante. Mesma coisa, esse alfa também vai estar pertencendo aos reais no final. Tá? Vou isolar agora o z em função do t. Então 5z mais alfa, né? Troquei o t por alfa, é igual a 2. Subtrai o alfa, ficaria 2 menos alfa, e divide por 5. Z igual a 2 menos alfa sobre 5. Na minha primeira equação, trocando o z e o t pelos valores em função de alfa, ainda vai sobrar x e y. O que eu vou fazer? Vou pegar a última incógnita aqui, o y, e vou chamar de beta. Agora sim, como é que fica a equação? X mais beta mais 2e, aqui faltou um 2 multiplicando. Eu vou dar uma parada no vídeo, vou corrigir já isso aqui para não ter erro, tá bom? Só um pouquinho. Prontinho, estava faltando ali aquele 2 que multiplica, já corrigi aqui, tá? 2 vezes o o z, que é toda essa fração, menos 3 vezes o t, que é alfa. O que eu vou ter aqui, né? Se eu fizer a distributiva, vai ficar 4 menos 2 alfa. E aí eu vou multiplicar todo mundo por 5, para ficar mais fácil. Então vai ficar 5x, 5 beta, né? Aqui 4 menos 2 alfa e menos 15 alfa. E esse 5 aqui também vai multiplicar o 7, 35 aqui. Só que aí, esse 4 vai subtrair. 35 menos 4, 31. O menos 2 alfa com menos 15 alfa vai dar menos 17 alfa, vai somar mais 17 alfa. O 5 beta vai subtrair, menos 5 beta. E aí, eu vou dividir todo mundo por 5 de novo. Por isso, o x é igual a tudo isso daqui. 31 mais 17 alfa menos 5 beta sobre 5. Beleza? Dá um pouquinho de trabalho, mas com um pouquinho de paciência você consegue isolar então a incógnita x em função de alfa e beta. Cadê agora o conjunto de solução? Tem que escrever os 4, x, y, z e t, dentro do conjunto de solução. Como você tem
o x em função de alfa e beta, o y é beta, o z é em função de alfa e o t é alfa, no final tem que escrever que alfa e beta são reais. Beleza? Vamos parar por aqui. Deu bastante trabalhinho por causa das frações aí, mas é simples. Sistema está escalonado, está praticamente resolvido. Não tem muito trabalho ali para resolver ele, tá bom? Próximo vídeo a gente continua com esse mesmo assunto.